Olá, muito boa tarde, não, boa noite, né? 19 horas 28 minutos. Estamos ao vivo aqui no estádio Cristo Rei, casa do Clube Esportivo Aimoré, onde o presidente Sandro Boroski deve fazer um pronunciamento aqui. Está o presidente Sandro Boroski, o vice-presidente Márcio Piccoli, Werner Carvalho e também Carlos Eduardo Kaiser. Estamos ao vivo aqui. Tudo certo? Bom, boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui hoje, né? Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, quero cumprimentar os ouvintes, os torcedores do Aimoré que estão, nesse momento, atentos a esse comunicado. Quero cumprimentar o Ronaldo, o Sandro, ex-presidentes que estão aqui presentes, Paulo, né? Estão aqui o André, que estão aqui presentes. Bom, primeiro passo eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente pensou em ser presidente do Aimoré, e quando a gente convidou o Márcio, convidou o Dudu, o Eduardo Kaiser e o Werner, o Dr. Werner Carvalho, a gente sabia desde o princípio que o Márcio teria uma cirurgia para fazer, que ele teria problema de saúde, uma prótese de quadril, que ele ficaria um tempo afastado do clube. O Werner, por problemas profissionais, não teria um tempo hábil de frequentar o clube diariamente, né? Isso era tudo uma coisa bem clara para mim naquele momento. O Dudu, que cuidava do patrimônio, disse para mim: Sandro, eu tenho uns projetos, né, profissionais, pessoais meus, que vão me tomar muito tempo, eu não posso ficar no patrimônio, eu ajudo, vou estar presente, mas eu não consigo ficar diariamente no clube. E eu, naquele momento, né, falei para eles que eu estaria presente no clube. Eu estaria presente no clube para dar a atenção que o clube merece e precisa diariamente para poder seguir sua vida, né? Só que a gente, às vezes, não manda no que acontece. A gente pode até tentar, mas às vezes não consegue. E nesse período, né, logo após a eleição, me surgiu um problema profissional, onde eu trabalho hoje, que inviabilizou o meu dia a dia no clube. Hoje eu saio de casa às 7 da manhã e volto ao clube às 18 horas. E isso inviabilizou, né, a minha presença diária no clube. Sendo assim, praticamente terceirizando a presidência do clube, que isso não foi bom nem para mim, nem para os vices e muito menos para o Aimoré. Então, a gente está aqui para primeiro assumir essa parte, essa parcela, essa culpa, que mesmo indiretamente, né, mas a gente tem, e eu estou assumindo isso. Desde o princípio eu falei que eu estaria e acabou por esse motivo eu não estou. Tá bom? Então, eu escuto muito, todo dia, que o presidente é omisso, que o presidente... Eu concordo, o presidente está omisso, o presidente não está presente no clube diariamente. Tá? Mas eu quero deixar aqui também de que, desde o gauchão, a gente montou, por eu não estar aqui e os vices também não estar diretamente ao clube no dia a dia, a gente montou um grupo de trabalho para tocar o futebol do clube. Então, o futebol do clube não estava abandonado. O futebol do clube estava diariamente com pessoas trabalhando, né? O Paulo, ex-presidente, o Márcio, ex-presidente e vice-presidente atual, o André, ex-presidente, e o Cleito, que estavam tocando essa parte do futebol, entendeu? Então, assim, o futebol não estava omisso, o futebol estava participativo e com pessoas, um grupo, né, tocando essa parte do futebol, tá? Isso eu só quero deixar isso bem claro, porque não era o presidente Sandro que estava tocando o futebol e estava omisso e não estava presente, né, no futebol. Logicamente que tinha jogos em que o Aimoré jogava, vou dar um exemplo hoje, né? Lá no Paraná, São José dos Pinhais, sairia daqui na quinta-feira, né, e eu profissionalmente não poderia sair e automaticamente não conseguia ir no jogo. Tá? Então, algumas situações que eu estou só justificando, né, porque eu escutei muito esse tipo de coisa. Tá? E não estou aqui
contrariando, contradizendo, querendo dizer que estava errado, que estava certo, quem falou, quem não falou, nada disso. Eu só estou para a gente colocar isso mais ou menos dentro de uma situação assim, né? Uma situação bem tranquila, tá bom? O que leva a isso? Resultado de campo. O futebol se transforma de uma maneira ou de outra com o resultado de campo. Às vezes, uma administração ela não é boa e tem resultado dentro de campo e ela passa despercebida. E às vezes, o resultado de campo não vem e até uma boa administração passa a não ser tão boa assim. Tá? Então, o resultado de campo não veio, né? Não chegou. A gente no Gauchão, a gente tentou fazer várias coisas, né? Num certo momento, o próprio ex-presidente Ronaldo, que está aqui, ele se prontificou a ajudar no futebol, né? Veio para dentro, mas a gente não conseguiu. Hoje a gente tem ex-presidentes no futebol tocando a parte de Série D e até o início da Copinha, né? E a gente não está conseguindo. A Copinha é recém o início, mas a Série D a gente não conseguiu o objetivo, que era no mínimo uma classificação para outra fase, entendeu? Então a gente não conseguiu o objetivo. Não é falta de trabalho, não é falta de empenho, não é que os atletas não receberam atenção especial do que foi combinado. Isso tudo foi feito, né? Vocês podem ter certeza disso. Tá bom, pessoal? Então depois dessa explanação que eu estou fazendo, eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente que eu digo, essas 4 pessoas que estão aqui na frente de vocês, é o Sandro e os seus 3 vices, a gente chegou numa encruzilhada, tá? Onde que a gente tinha que tomar alguma decisão. A gente tem que tomar alguma decisão. E a decisão que a gente tomou é de que, tá, a gente vai... hoje a gente conversou com o Fabiano Halbert, que é o presidente do conselho, e ele vai conversar amanhã, a partir das 10 horas, com o jurídico do clube, né, para verificar sobre estatuto, sobre coisas desse tipo, porque a gente está pensando, né, em, se o estatuto permitir, após a Série D, o conselho reunir e chamar uma nova eleição, né, se o estatuto permitir. Se o estatuto não permitir, após a Copinha, com certeza, o estatuto permite, porque após o último jogo, né, oficial do clube, tem como fazer uma nova eleição. Mas isso amanhã o Fabiano vai ver com o jurídico. Mas a princípio, né, a gente está aqui hoje para comunicar que a partir do final da Série D, né, o Aimoré, a princípio, chamará uma nova eleição, onde esse grupo, né, vai automaticamente sair do comando diretivo do clube. Guilherme, Márcio, quem quer falar alguma coisa? Cara, dizer, né, que o Santos sabia desde o início, por questões pessoais, profissionais, tinha proibição familiar de botar o pé no vestiário, por todo o desgaste que eu tive no ano passado. E lamento tudo que está acontecendo, mas acho que tudo que eu tinha que dar, literalmente, para a Aimoré, eu dei, e a minha missão termina nesse momento. Seja como médico, seja como dirigente, me mantenho no conselho, me mantenho sócio, torcedor você sempre, mas efetivamente não, a partir desse dia, do dia que for efetivada a nossa demissão, eu não vou exercer mais nenhum tipo de cargo no Aimoré. Queria falar a todos, dar principalmente os parabéns ao Sam, que mesmo a gente não tendo dentro de campo o que a gente queria alcançar, que era subir mais um pouco, né? Passar uma categoria, até mesmo ser campeão, enfim, a gente entra em campo com um espírito de vitória. Mas não é fácil para quem acha ser presidente do clube. Porque a gente olha no Insta, a gente tem aí mais de 20 mil seguidores, acredito, e a gente tem 20 ou 30 associados. Então, quando a gente perde uma partida, a gente tem que aturar, às vezes,
Eu digo aturar porque vem um bombardeio, né, de mais de 20 mil pessoas, enquanto no clube aqui a gente tem 30 sócios. O André, Vieira, Paulo, o próprio Werner, eu acho que fizeram o máximo que podiam fazer com as condições que tinham. Eu acho que se o Aimoré, se a comunidade, o empresariado de São Leopoldo desse mais condições, o Aimoré poderia chegar mais longe. Então, cada um aqui está de parabéns, porque fez o máximo com as condições que tinha para trabalhar. E não é fácil sentar nessa mesa e falar o que o Sandro falou agora, se despedir aí. Foi um guerreiro, assim como todo mundo, né? E a gente está, como o Werner falou, a gente continua aí como conselheiro, como ex-presidente, como apoiador, como torcedor, mas a gente está abrindo aí para que novas pessoas, né, venham, que sejam presidentes, que façam uma nova chapa, dando oportunidade. E já deixando aqui aquele apelo de que eu acho que a comunidade tem que se aproximar mais ao clube, porque não vai ter presidente que faça milagre. Tá bom? Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos aqui da nossa chapa aqui e pela indicação, né, para trabalhar aqui junto nessa direção. Acredito que a gente fez cada um o seu melhor, mas conforme o Sandro comentou no início, né, eu também tinha essa possibilidade de que a gente sabe que para ser presidente da Aimoré tem que estar muito presente aqui para administrar, né? Então não teria essa condição no momento. Agradeço e sigo à disposição para ajudar o clube no que for preciso aí. Valeu. Um abraço para todos, né? E a gente fica à disposição aí para no futuro próximo passar alguns dados mais que agora no decorrer desse período aí a gente vai ver com o presidente do conselho, ver qual é os próximos passos aí que a gente vai tomar. Tudo isso dentro da legalidade, obedecendo todos os prazos que forem que constem no estatuto do clube, né? Para que não ocorra de novo, né? De ficar até mais lá na frente e aí depois de trocar e a pessoa que entrar ter o tempo hábil de trabalhar dentro do nosso maior foco, que é o acesso do ano que vem, né? Que o Aimoré precisa estar de novo na Série A do Campeonato Gaúcho. E para isso, quem assumir tem que ter tempo de trabalhar e montar um grupo, né? Um grupo de trabalho para ir atrás de formatar um time em condições de jogar um acesso como o Aimoré merece. Sandro, só me permite, né? A gente combinou que não teria pergunta, né? Mas em relação ao time, né? Segue a comissão técnica, jogadores, tudo segue até se definir? A comissão técnica, agora a gente vai reunir com o pessoal do futebol, que é esses que eu relatei antes, né? E a princípio não tem alteração no primeiro momento. Mas o primeiro passo é amanhã de manhã ver o que o Fabiano, o presidente do conselho, vai nos passar para a gente tomar uma posição e aí sim passar em definitivo para vocês se vai ter data mais concretas, mais precisas, assim, para serem obedecidas. Isso me permite também, Sandro, só rapidamente, caso a eleição seja agora ao final da Série D, tem o período de 30 dias, como é que vai ser feita essa transição, considerando que a Copinha estará em andamento? Bom, a gente ainda, tá? Ainda não, por causa desse prazo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, amanhã, se o jurídico disser, pode ser depois da D, a gente já pode lançar edital amanhã mesmo, ou quarta-feira, né, um edital que tal data já tem eleição, que de repente ainda logo na frente de 15, 20 dias, porque conforme a legislação do clube, se, por exemplo, a gente está saindo, né, não é necessário ter 30 dias dias após o último jogo. Então essa é uma dúvida que o jurídico está tirando para a gente passar para vocês logo, bem provável amanhã mesmo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Tá aí a palavra do presidente Sandro Borowski, né? E até fizemos 2 perguntas que ele autorizou. Em seguida, esse material está lá no nosso site berlinda.com.br. Obrigado a todos.